Bom dia a todas e a todos. Daremos início à 13ª sessão ordinária, registrando a presença da doutora Idelária, doutor Maurício, doutora Sheila, ausência justificada em razão de férias, doutora Neves, presente, doutora Magnólia, presente, doutor Luiz Eduardo, presente, doutora Lúcia Gugel, presente, doutora Vanja, ausente, doutora Suzane, ausência justificada em razão de férias, doutor José Wilson, ausência justificada em razão de correição, doutora Edneia Magalhães, presente, doutor Firmino, presente, doutor Alcides, presente, doutora Ângela, ausência justificada em razão de presença no Tribunal de Justiça, doutora Maria Aurenia, ausente, doutora Águida, presente, doutora Fátima Valente, presente, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, presente, doutora Nádia, ausência justificada em razão de férias. Quero saudar a doutora Daniele, aqui no exercício da Secretaria dos Órgãos Colegiados, doutor de Assis, representando a Associação Cearense do Ministério Público, Fernando, Dário e demais servidores que nos ajudam a realizar a presente sessão. Antes de começarmos aqui, para dar tempo da gente começar a gravação, nós temos hoje, muito provavelmente, a votação da reforma da Previdência na Câmara. Foram encerradas as discussões. O entendimento que nós temos, e não obstante a bancada do Ceará de 22 deputados federais seja maciçamente contrária, né, nós temos só 3 votos favoráveis, 13 votos contrários e 6 deputados indecisos, dos quais 6, um deles eu conversei com ele e muito provavelmente votará contrário. Não pela conversa, mas pelo que eu senti do entendimento do deputado. Mas ela caminha para aprovação, né? O que nós estamos, na verdade, nós não estamos conversando, eu digo nós, procuradores gerais de justiça, pedindo a desaprovação da emenda. O que nós estamos questionando é que sempre nós estamos caminhando para a 4ª reforma da Previdência. Nós tivemos a primeira em 98, seguiu-se em 2003 a emenda 41 e a emenda 47 em 2005. Então essa é a 4ª. E sempre se coloca à baila que o desequilíbrio atuarial da Previdência se deve aos servidores públicos, né? Sempre se coloca essa mesma pecha. E até hoje nunca se apresentou um cálculo cabal demonstrando isso. Tá ok? Ótimo, então vamos começar. Ok? Então, estamos dando início à 13ª sessão ordinária, registrando o quórum legal para a abertura da presente sessão. Então, enfim, o que estamos trabalhando, basicamente, é esse questionamento, né? Nós precisaríamos, para mudar uma Constituição, pelo menos alguém apresentar uma justificativa. Eu tenho certeza absoluta e uma convicção pessoal de que não somos responsáveis por isso, por um motivo muito simples, doutor Idelário. Porque se estamos sendo a mácula do sistema, nos tirem do sistema. A gente deixa de recolher a Previdência, façamos uma Previdência privada, nossa, e o sistema fica íntegro, sem a gente, já que a gente está causando tanto peso ao sistema. Só que não é isso, nós mantemos o sistema, é muito diferente, né? Os servidores públicos mantêm o sistema previdenciário e o equilíbrio atuarial. O que desmantela o sistema, todos nós sabemos, né? Você pagar contribuições para pessoas que não correspondem ao sistema, né? Não colaboram com o sistema, como são as aposentações rurais, isso causa um desequilíbrio. E, principalmente, o dinheiro que é retirado do cômputo da Previdência Social para atingir outros interesses que não sejam o equilíbrio desse sistema de Previdência. É um direito constitucional previsto no artigo 6º, né? É direito do brasileiro, né? Tanto do empregado como do servidor público, ele ter essa garantia de que vai se aposentar de uma forma digna,
né? E como o deputado Renato Rosendo falou no nosso encontro na última sexta-feira, que não seja uma maldição. A velhice não acaba sendo uma maldição no Brasil. Quanto mais você chega perto da aposentadoria, mais desesperado você fica e você vai desequilibrar completamente a sua condição de vida. E o pior, senhor procurador, que o servidor não pode sair do sistema. Não pode sair, é isso que eu digo, doutor Firmino. Exatamente. Se pudéssemos sair do sistema, é o que a gente sempre coloca. Já que nós estamos sendo tão nocivos para o sistema, nos deixem sair do sistema. Né? Nos deixem livres e esqueçam a aposentadoria do serviço público, parem de recolher a nossa previdência também, né? E nos deem a opção de nós criarmos um sistema e ingressarmos no sistema privado ou criarmos um sistema particular para o serviço público de modo geral. Mas, enfim, nós não podemos, nós estamos aprisionados ao sistema. E o segundo maior problema são essas regras de transição absolutamente draconianas, né, que não respeitam toda uma vida dedicada ao serviço público. Né? Eu estou vendo colegas em situação de quase desespero, né, de se ver numa desproporção do que se foi trabalhado e do que... Mas, enfim, rolo compressor é rolo compressor. Rolo compressor não dialoga, não admite questionamentos e vai passar a reforma. Minha opinião, pessoal, é que vai passar a reforma. Nós estamos nos concentrando nos destaques, né, que a gente ainda tenta ver desses destaques a possibilidade da gente conseguir mitigar os efeitos nocivos que ela traz principalmente para o serviço público brasileiro. Eu não sei realmente o nosso futuro como é que vai ser, porque dentro das universidades você ouve pouco hoje o aluno falar em querer ser promotor, em querer ser juiz, para passar a vida toda no interior. Né? Então, com o sistema não dando mais aquela, digamos assim, abraçando o servidor de uma forma que ele se sinta contemplado, mesmo com as agruras do exercício do cargo, vai ficar muito difícil. Né? Vai ficar muito difícil a gente exercer esse papel tão importante à sociedade diante da contraprestação que o Estado brasileiro está nos dando. Mas, enfim, estamos continuando trabalhando, conversando com os nossos parlamentares. Aqui no Ceará, como eu disse, nós não temos muito problema, porque eu acredito que vai ser uma votação muito forte contrária à reforma da presidência, mas nos outros estados a realidade é diferente, principalmente porque está todo mundo de olho nesse 1 trilhão, né, que diz que o Brasil só vai sair do canto, só vai ter desenvolvimento se aprovar a reforma, é condição sine qua non para a gente ter um desenvolvimento econômico, que também nós sabemos que isso é um argumento absolutamente falacioso. Excelência, desculpe, o senhor terminou, era só uma pergunta. E sobre a possibilidade dos estados e os municípios ficarem fora, há essa possibilidade? Ao que tudo indica, doutora Idelária, estão fora. Né? Não seria melhor, então, para a gente? Eu não assisti a palestra, desculpe. Não creio que seja melhor, porque eu não acredito que nenhum estado vai escapar dessa condição. Sim. Qual a razão dos estados terem ficado de fora? Pelo que nós soubemos, algumas lideranças fortes partidárias que tinham um número de votos bem marcante, bem significativo, preferiram deixar os estados de fora, não para salvaguardar a condição dos servidores dos estados, mas para que aqueles governadores tivessem que mandar suas reformas e se desgastarem nos seus estados, porque era oposição aos governos locais. Essa foi a razão que nos passaram, pelas quais os estados ficaram de fora. Tanto é que todos os governadores queriam que os estados entrassem, né? Porque ninguém quer o seu desgaste, ter que mandar uma reforma da Previdência, se adequar, né? e sofrer esse desgaste interno, dentro de casa, né? dentro do Estado. Doutor Plácido, eu já ouvi num jornal desses, já tarde da noite, que, na expressão popular, né, são favas contadas, que quando for para o plenário eles vão incluir, embora não esteja na comissão, né, no relatório, eles vão incluir os estados e os municípios.
Os governadores querem essa inclusão. Eu vi, pelo menos em 2 jornais, esse comentário, né? Aqueles jornais tarde da noite, sabe? Que é praticamente certo. Mas, doutora Neves, eu também acho. Incluir. Então, Excelência, a luta certa seria nos excluir dessa previdência, né? Deixe-nos com a nossa própria previdência. Né? Não estamos dando prejuízo ao Estado? Mas não tem nem perigo disso acontecer. Eu sei, porque eles pegam 90% do que nós contribuímos e desviam. Grande parte deles. Nós mantemos o sistema. Essa aqui é a verdade. Eu, por exemplo, nunca utilizei o IPEC da minha época. Tenho 44 anos de Ministério Público. Fui uma vez ao IPEC, nunca mais. Nós usamos quando dá aposentação, né? Essa aqui é a verdade, e nem para isso. Nós pagamos a nossa própria aposentadoria durante a vida inteira. Né? Durante a vida inteira. Senhor presidente. Doutor de Assis. Isso. Hoje pela manhã, o nosso presidente está em Brasília para acompanhar a votação lá juntamente com a CONAMP, e nos foi repassado hoje cedo, inclusive, que as galerias, né, e o acesso ao plenário da Câmara estavam restritos, né, e o restringir a assessores parlamentares, e depois, se tivesse algum espaço, que as representações classistas iriam ter acesso ao plenário da Câmara, ou seja, uma forma deliberada, né, de restringir, né, de tentar passar à força essa reforma. A questão dos estados, a gente tem uma ideia que é o seguinte: para alguns estados onde uma oposição, o governador tem uma oposição que seja forte, né, há uma possibilidade dos servidores conseguir minimizar algumas circunstâncias, mas naqueles estados mais pobres, né, onde há uma dependência maior, onde há uma sobreposição do executivo sobre o legislativo, dificilmente os servidores, com essa volta para a deliberação dos estados, os servidores irão ganhar alguma coisa, diferentemente do que acontecerá a nível federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acabei de mandar no grupo de Vossas Excelências as 5 emendas aglutinativas que foram apresentadas na noite de ontem e que devem ser deliberadas hoje durante todo o dia. Vamos continuar acompanhando e torcendo para que a gente tenha pelo menos uma mitigação dos efeitos nocivos, como eu disse, dessa reforma. Bom, deliberação acerca da ata da 12ª sessão ordinária. Questiona-se alguma objeção à aprovação da ata. Então, não havendo nenhuma objeção, a ata está aprovada à unanimidade, ressalvando, evidentemente, aqueles colegas que não se encontravam presentes. Eu registro a presença da doutora Vângela Fontinelli. Matéria de conhecimento. Questiona se Vossa Excelência dispensa a leitura das matérias. Portanto, dou por conhecidas as matérias de expediente deste egrégio colegiado. Nós temos aqui o primeiro processo é o processo 22.112/2018, dígito 7, e o Fernando me esclarece que o processo foi retirado de pauta em razão de requerimento da corregedoria, uma vez que o corregedor-geral, por motivos de correição, e a vice-corregedora, por motivo de férias, não puderam estar presentes à sessão. É um processo disciplinar que, portanto, voltará à deliberação no dia 24. O segundo é uma correição, processo 13245/2019, dígito 4, que, em razão da ausência da relatora, que está em sessão no Tribunal de Justiça, também retirado de pauta. Doutor Plácio, todos, salvo engano, todos são correção. Podemos votar em bloco? Então, eu estou só fazendo o registro dos que estamos retirando, sabe, doutor? E depois vamos jogar em bloco. Obrigada. E aqui da doutora Ângela Góes, também, pelo mesmo motivo, é o 17634/2009, dígito 5, se retirado de pauta. Então, temos 3 processos de correição, que tem como relatores a doutora Águida, doutor Firmino e a doutora Aureni não está aqui, né? Então, doutora Águida e doutor Firmino, que podem ser julgados em bloco, caso Vossas Excelências optem por essa forma de julgamento.
Então, passo a palavra... Senhor presidente, eu também tenho um. Doutora Vânia, já tem? Está na pauta. Correição, doutora Vânia? Correição também. Não se está encontra na pauta, aqui. não. Na pauta não consta, não. Está na pauta, não. Se eu não me engano, eu tinha visto. Tá, não? Podemos julgar extra pauta. A correição pode. O processo está em Mas mesa. é porque se não... Já julgamos correição aqui extra pauta sem nenhum problema. Sim, aí a história é que não tem ninguém da corregedoria. Não tem problema eu voltar com ele, não, senhor presidente. Mas a necessidade da corregedoria está presente? O processo está em mesa. Se o colegiado aceitar... Porque a corregedoria sempre se abstém, aliás, tem que se abster, né, por motivo de impedimento. Eu não vejo problema nós deliberarmos, não, sobre as correções. Só se houver restrição, né? Alguma restrição ao trabalho. Mas a corregedoria nem vota, né, nesse processo. Mas aí normalmente a gente, né? Eu não sei. Eu entendo que sem a presença da corregedoria, como são correições. Veja o regimento aí. O regimento não é se manifesta. Mas eles vão ter ciência, né, depois do julgamento. Eu não vejo nenhum problema. Os colegas veem problema em julgar as correções? Eu não vejo. Só se algum for sugerida alguma diligência, aí esse separa para quando o corregedor estiver presente. Mas se forem pela homologação, eu não vejo problema. Só tem o que a doutora Vânia traz que não está na pauta. Pela ausência da corregedoria, senhor presidente, não vejo problema nenhum. Agora, o extra-pauta, eu acho que não deveríamos julgar o processo extra-pauta, não. Na minha então, vamos avaliação. Doutora Vânia, a senhora concorda em incluir em pauta esse de Vossa Excelência e na próxima sessão julgamos, claro, né? Claro, sem nenhum problema. Então, vamos caminhar dessa forma, que é mais seguro mesmo. Então, doutora Águida, é o processo 13738/2019, dígito 8, que eu passo a palavra a Vossa Excelência para a deliberação. Bom dia a todos. Bem, bom dia a todos. Bom dia. Bem, já foi colocado no virtual, todos já têm conhecimento de todo o relatório. É necessário ler só apenas a ementa? Tudo bem? Apenas a ementa atende perfeitamente. Sem dúvida. Obrigada. Correição ordinária realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público Estadual da 22ª Procuradoria de Justiça em 15 de 4 de 2019. Constatação no relatório da correição de divergência entre esta e a portaria designadora da fiscalização. No item 3 do relatório, registrou-se que a correição amparou-se na resolução 043/2009, CNPM. Na portaria, entretanto, consignou-se a observação à resolução 149/2016, CNPM, a qual revogou completamente o ato normativo de 2009. Atos baixados à Corregedoria Geral para esclarecimento, a qual pontuou ter atendido a correição sob exame às exigências da Resolução 149/2016 CNPM, consistindo a referência à Resolução 043/2009 CNPM no relatório mero erro material. Ato correcional que não constatou quaisquer irregularidades ou anormalidades no funcionamento do órgão correcionado, cumprindo sua titular todos os seus deveres funcionais. Ante a desnecessidade de emissão de qualquer recomendação ao órgão fiscalizado e a declaração da Corregedoria Geral de que a correição realizou-se em conformidade com a Resolução nº 149/2016 CNPM, voto pela homologação e arquivamento do feito. Alguma objeção? Nenhuma, excelência. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora em sua inteireza. Então, chama agora a julgamento o processo do doutor Firmino, 17637/2019, dígito 8, que Vossa Excelência também, doutor Firmino, em assim, anuindo com a proposta do colegiado, lê só a ementa, né, para deliberarmos. Certo, senhor presidente. Obrigado. Eu coloquei também no plenário virtual, então vou ler só a ementa. Correição efetivada pela Corregedoria Geral na 34ª Procuradoria de Justiça, em 9 de maio de 2019. Verificação de pleno cumprimento da obrigação de remessa de resenhas. Ausência de pendências extrajudiciais.
um processo judicial pendente de manifestação e pleno exercício das atribuições no Tribunal de Justiça. Situação de irregularidade e desnecessidade de adoção de atitude complementar por parte dos órgãos superiores da instituição. Exaurimento, correição digna de apreço, viabilidade e homologação. É isso. Alguma objeção? Nenhuma objeção, Excelência. Nenhuma. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado, à unanimidade, acompanha o voto do relator em sua inteireza. Então, como a doutora Aureni ainda não chegou, né, e esse seria o último processo, nós não temos mais processos a serem deliberados, né? Então não convém, não temos como ficar aguardando, até porque a doutora Aureni não nos informou a previsão de sua chegada ou qualquer motivo que levasse a esse atraso. Então vou passar a palavra, questionar, aliás, os colegas, se alguém deseja se manifestar nos comunicados finais da sessão. Doutora, eu desejo. Doutora Idelária, Não, Excelência. doutor Maurício. Doutor Procurador, ainda no que diz respeito à questão da reforma da Previdência, Sim. eu indagaria de Vossa Excelência ou do novo representante da Associação do Ministério Público, se diante de tudo que está acontecendo lá por cima, se é possível agora, se já se prevê com uma certa margem de segurança, de certeza, assim, não sei se seria bem o termo, daquilo que nós temos hoje, que possivelmente poderá ser mantido ou não. Por exemplo, questão abono de permanência, questão de férias, questão de indenização de férias. Se essas matérias, se hoje já existe um consenso entre a CONAMP, entre o colegiado de procuradores gerais do Ministério Público, acerca dessas questões, de como elas poderão ser tratadas daqui para frente, se certamente vão ser aprovadas, se há uma perspectiva de serem aprovadas ou não. Doutor Maurício, nós já tínhamos, como eu disse, né, em uma das 3 reformas, em 2005, nós já tínhamos um novo padrão de previdência para os servidores públicos novos, né, que ingressarem no serviço público. Não tem mais, digamos assim, a paridade com o vencimento que hoje nós recebemos, né? Já se perdeu isso. Esses pontos que dizem mais de perto ao nosso interesse. Pois é, a questão, a reforma da Previdência, ela não trata sobre as nossas férias, mas ela vem em outro projeto de lei, PEC, na verdade, é um projeto de emenda constitucional do senador do Paraná, Oriusta, é um nome meio esquisito, eu não decorei ainda, que ele vem prevendo, ele vem propondo nós perdermos 30 dos 60 dias de férias. Matéria absolutamente consensual no Congresso Nacional. O problema que eu vejo não é as férias. As férias nós já... É igual como é o auxílio moradia. A gente sabia que ia perder, só não sabia quando. Né? Então as férias é desse jeito. O que nos aflige é porque, como o pessoal diz, se colocou, usando um palavreado muito vulgar, o bode na sala. Porque junto com a mesma emenda, ele prevê a perda da nossa vitaliciedade. Porque ele diz que pode um membro do Ministério Público ser demitido por deliberação do Conselho Superior, não é nem do Colégio de Procuradores, é do Conselho Superior do Ministério Público. O que a gente espera, e a gente vem conversando com ele, né? Conselho Superior ou Conselho Nacional? Conselho Superior do Ministério Público dos estados, né? Ele é demitido pelo Estado. Da própria instituição. Claro que pode recorrer ao Conselho Nacional, né, doutor Delário? Mas o prejuízo perda de vitaliciedade. O prejuízo é absurdo. E principalmente... E a Constituição como fica? Esse é o grande questionamento que fazemos hoje ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, há uma série de... Como, por exemplo, outra que nos aflige... Agora, voltando, doutor Maurício, essa questão
do nosso vitaliciamento, nós estamos caminhando de forma muito salutar, que até os próprios, né, nossos senadores mesmo aqui do Ceará e vários outros já entenderam que isso é meio absurdo, né? E eu acho que eles nunca focaram nisso, focam nas férias, né? Na verdade, o medo é que como é uma PEC, a PEC vai e passe, porque todos não, isso é um absurdo, 60 dias de férias para membro do Ministério da Magistratura, só que junto ele leva nosso pescoço, que é o vitaliciedade, né, dos membros do Ministério Público. Senhor procurador, e a perca da vitaliciedade é só para o MP ou é para a magistratura também? MP e magistratura. 60 dias que eles querem baixar para 30 dias. Hoje são 60 dias. A senhora diz os deputados, doutor Agnes? Sim, mas, né, eles não querem. Eles não querem se balizar por nós. Eles querem. Sim, com certeza. Não vejo. Eles têm eles têm um caminho especial de aposentação. Vão ter algumas perdas sim também, o Poder Legislativo. Mas os que já conquistaram o direito à aposentadoria nos moldes anteriores vão todos ser mantidos. Então é a minha situação. Não, todos nós. Quem já tem hoje condições de se aposentar, poucos, né? Eu não vislumbro perda. A preocupação é com o benefício que nós temos, que ainda está sujeito, que é o abono de permanência. Porque, na verdade, ele vai ser um prejuízo para o Estado, porque ao invés de pagar uma gratificação pequena para que um profissional experiente continue, vai ter que abrir vaga para um jovem que não tenha experiência. Vai, sem dúvida, doutor Idalara. Muito. E não é só por isso, é financeiro mesmo. É prejuízo financeiro, econômico do Estado. Grande, né? Porque ele vai tirar um servidor que está na ativa, vai botar na ativa e vai jogar outro para atividade. Que vai começar Então, tudo, né? ele podia estar gastando com ele, vai gastar com dois, que ele tem que pagar a inatividade e tem que pagar o que vem para atividade. É estranho isso, né? Muito estranho. Mas o que é medonho para a gente é o que eles querem fazer quanto às mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Porque se colocar os pensionistas para dentro do limite de pessoal, que é 2%, a gente vai ficar numa situação insustentável. Né? Como a gente, como a magistratura, porque não tem como a gente ter esse lastro, né? A previsão que nós fizemos com o concurso hoje, com a atual receita corrente líquida do Estado, a gente ia para 2,1 gasto com o pessoal. Ou seja, não ia poder chamar o pessoal, ocupar todos os cargos do Ministério Público, ia ter que ocupar só uma parte. Né? Já não daria da forma como é hoje. Imagine com os pensionistas na folha do Ministério Público. Né? Seria um baque realmente sustentável. Então é isso, doutor Maurício. Infelizmente as notícias não são alviçareiras, né? não são muito boas. O abono de permanência também há mais ou menos um consenso. O abono de permanência ele vai sofrer uma diminuição significativa, né? Da forma como ele se encontra, né? Mas a ideia é, eu ainda quero crer, como a doutora Idalara disse, que realmente vai ter prejuízo. Eu não consigo nem sequer. Eu não consigo nem entender. E pior é a pensão por morte, né, doutor? Porque ao invés de você pagar R$4.000 a um servidor, vai ter que pagar 14. Sim. Mas enfim, vamos à luta, né? Estamos lutando. 50% o máximo. 50% o máximo. Agora, pior que eu acho. Se você morrer, você modifica só com 50%. Manda ele rezar logo para você não morrer. Doutor, a indenização de férias também vai cair. Da vitaliciedade. Né? Caindo as férias, né? Nós não vamos ter mais direito nem ao terço daquele período, nem à indenização. Mas a nossa indenização continua, que não vai afetar em nada, não. Eu digo, não, mas o seu é pelo. Sim, doutor Maurício, isso aí foi uma grande conquista que nós conseguimos desmembrar, porque esse deputado, já viu o nome dele aqui? Oriosto. Eu acho que talvez você possa. Esse deputado, não. Ele é do Paraná.
é um deputado, é um senador. Ele é um senador novo, né, empresário do Paraná, que assumiu agora uma cadeira no Senado. Mas se você entrar na justiça, você ganha. Ele aglutinou essa PEC das férias, com uma outra PEC que ela... O que é que a gente estava conversando agora? Sim, ele aglutinou com a outra PEC que ela trazia um malefício terrível para a gente, que era a impossibilidade de você receber mais do que 2 períodos, quanto da aposentação ou da exoneração do cargo. Então ele desaglutinou, está correndo só férias e vitaliciamento, mas tem um projeto de lei que a gente já está esperando ele voltar a tramitar agora em agosto, que ele vem tratando exatamente sobre isso, né? Que é um extrateto que eles criam no Estado e uma série de... Ele regula diárias, ajuda de custo, ele vem regulando todas as verbas indenizatórias de uma forma geral, de forma uniforme no Brasil. É o senador Oriovisto Guimarães, né? Mas, enfim, vamos à luta. Doutora Neves. Quando eu estava vindo para cá, tinha um comentarista falando... Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia, senhor representante da associação, meu vizinho, doutora Daniele. Um comentarista que ele fez uma coisa bem humorada, parecia coisa de cearense. Disse que tem um deputado ou um senador, né, que fazendo um trabalho, uma defesa para que aumente o fundo partidário para, não sei, 300 e tantos milhões, né? E ele dizendo que essa sede muito grande deve principalmente ao nome do parlamentar, que o sobrenome dele é Leão. Então, diz que quando os eleitores, por favor, pelo menos isso observem, quando, dependendo dos candidatos, observem pelo menos o sobrenome desses candidatos. Porque aí é o caso aí desse eleitorado com o nome desse parlamentar, não é? Porque a pessoa votar num candidato com o nome desse já encontra uma dificuldade, né? Ainda bem que agora é digital, porque se fosse para escrever, acabava anulando o voto, né? Principalmente por lembrar o time do doutor Firmino, aí é mais pernicioso ainda. Então ele fez a observação, uma coisa que eu nunca tinha me tocado, né? De olhar o sobrenome do candidato. A gente vai mais atrás da história, né? Mas, brincadeiras à parte, eu queria pedir aqui a esse colegiado propor um voto de pesar para a família do professor Dr. Roberto Martins Rodrigues, um baluarte da nossa muito história jurídica desse Estado, do direito administrativo, um grande cidadão, né? um homem, um amigo, uma pessoa ímpar, né? O Dr. Roberto, para mim, era uma pessoa assim, um ser humano, sem contar a cultura jurídica, a cultura humanística, musical, né? Um apreciador das artes, uma pessoa que levou uma vida assim muito positiva e sempre passava energias maravilhosas. E eu queria propor este voto de pesar para a família dele, né? Todos concordam, né? Evidentemente. E o outro voto... pode dizer. E o outro voto é para mãe e para a doutora Suzane, pelo falecimento do irmão. E vamos estender para a família, né, doutora Neves? Os filhos e a esposa, né? É claro. É porque eu não sabia que ele era casado, né? Então, assim, para toda a família dele e o nosso pesar, porque sei que a doutora Suzane, além de irmã, né, querida, era também, como ele era mais novo, era quase que um filho, uma pessoa que ela tinha uma ligação afetiva muito forte, muito próxima. E sei que ela está sofrendo muito com esta perda, né? Sim. Obrigada. Excelência, eu queria pedir desculpas, porque no meu momento eu disse que não tinha comunicações a fazer, mas eu queria apenas registrar aqui a minha admiração, meu respeito e a minha satisfação em ter a doutora Daniele por esse período aqui, substituindo a tão querida e admirada também doutora
Sandra. A doutora Daniele representa muito para essa instituição, porque ela é o registro de que filhos também, existem filhos que ainda admiram e respeitam a memória e que herdam a genética, eu diria, a genética, a excelente genética de seus antepassados. A mãe da doutora Daniele foi uma das promotoras mais admiráveis que o Ministério Público teve. E eu acredito que ela foi a primeira mulher, se não foi a segunda, a ser assessora direta do Procurador-Geral. Então, eu tinha por ela muita admiração, muito respeito. Era uma colega que reunia todas as qualidades éticas, morais e intelectuais para nos representar o gênero feminino nessa instituição. Foi um grande orgulho tê-la como colega, doutora, e é um grande orgulho e satisfação saber que a senhora também, não é, teve a felicidade de ter essa genética da inteligência, da ética, da cultura e do compromisso institucional. É ótimo tê-la com a gente. E é uma professora do equilíbrio emocional. Com certeza, com certeza. É admirável. É uma grande honra. Quando está todo mundo louco lá no gabinete, correndo para um lado e para o outro, ela chega, todo mundo sereno. Diz o velho provérbio, junta-te aos bons. E serás um deles, sem dúvida. Muito obrigada, era só para isso. Me acordo inteiramente às palavras de Vossa Excelência, doutora Idelari. Parabenizo pela lembrança. Doutora Magnólia. Obrigado. Bom dia, colegas. Bom dia, Ministério Público. Eu quero comunicar a todos os colegas que foi criado a segunda turma do JusDecon. E eu fui escolhida para fazer parte da segunda turma. Agradecer ao Procurador-Geral por isso. Foi escolhida a minha pessoa, a pessoa da doutora Lúcia Gugel, eu que agradeço, e também da doutora Ângela Góes. Mas eu quero dizer aos senhores, inclusive lhe fazer um requerimento, senhor Procurador de Justiça, que pelo critério de antiguidade, eu passo a presidir o JusDecon, de acordo com o regimento interno desse colegiado, e a minha vice passa a ser a doutora Lúcia Gugel. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu tenho muita honra pelo órgão especial, pelo Colégio de Procurador, que Vossa Excelência desse uma posse para a gente aqui na segunda turma, desse uma posse, marcasse uma posse assim bonita perante o colegiado, mostrando a criação da segunda turma do JusDecon, tá? Mostrando também que a partir de agora o JusDecon vai cumprir o regimento interno do órgão especial do Colégio de Procuradores. Então, gostaria de tomar posse perante esse colegiado. Próxima semana, o Fernando já está me dizendo aqui que temos espaço na sessão do Colégio de Procuradores e será... Pois eu gostaria de requerer que Vossa Excelência desse posse à segunda turma do JusDecon e desse cumprimento ao regulamento do JusDecon. Agradecer a todos, tá? E prometer cumprir as minhas obrigações legais, já que gozei da confiança de Vossa Excelência a ser escolhido. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Agora eu vou querer falar também, doutor. Parabenizar a doutora Magnólia e fazer um registro hoje. Hoje eu gosto muito de história, viu? Sempre gostei de história e filosofia. Há pessoas que não sabem no Ministério Público que o DECOM foi uma das ideias de implantação do DECOM, talvez uma das primeiras foi a doutora Magnólia. Sim. Eu me recordo disso. Então, ela é a mulher certa no lugar certo. Um grande orgulho para todos nós. Eu lembro muito dessa ideia que ela trouxe e da proposição. E, na época, né, eu acompanhava mais ou menos de perto por causa do Estênio, né, e que sempre louvava a inteligência e o compromisso da doutora. Parabéns, doutora. Vocês duas vão abrilhantar, com certeza. Essa que foi uma criação foi uma das suas criações na instituição, né? Obrigada, doutora Idelari, pela senhora lembrar. Historicamente, eu não gostaria nem de falar, porque a pessoa fica falando. Realmente, a criação do DECOM é DECOM com M, foi o primeirinho, se chama Serviço Especial de Defesa Comunitária. Ele abrange não apenas o consumidor, como o meio ambiente, todos, inclusive os direitos difusos. Realmente fez parte, inclusive, da apresentação do meu mestrado e trazer para cá, porque na época eu era uma das professoras que integrava a equipe da professorada Pellegrini em São Paulo, na época da criação da Lei 8.625, né?
que deu origem a isso. Então, ao chegar aqui e fazer essa proposta, o Ministério Público ainda não tinha, naquela época, um projeto a ser enviado pelo Procurador de Justiça. Os projetos eram diretamente com o governador. Então, o DECOM foi criado por um decreto do governador Luiz Gonzaga, e o projeto realmente, inclusive de formação de lei, foi nosso. Tenho orgulho de ter sido a primeira secretária executiva do DECOM, e a primeira a fazer a implantação do DECOM aqui com a equipe, e também a presidir o primeiro inquérito civil público com a colega Hilda Leopoldina, que foi o primeirinho do Brasil sobre, na época, a lagoa, como é que se chama aqui? Uma lagoa que estava sendo entupida e tudo mais, com lixos. Então, foi o primeiro inquérito a ser assumido. Nessa equipe também integrava o meu colega Judicael Sudário, que teve assim, a honra, né, também de fazer a implantação desse ato. Eu fico feliz que, depois de tanto tempo, eu sou agora abençoada, sem pedir. Foi uma escolha feita por Vossa Excelência, que me disse que também nem sabia do DECOM, não tinha participado dessa história. Eu penso, o filho volta para a mãe, porque é assim. Sempre foi assim. Aí você vai dizer assim, por que eu não fiquei integrando o DECOM no seu curso, no seu andamento? Simplesmente porque entrei para a Associação Silêncio do Ministério Público e fiz parte do comando de greve de 40 dias de MP pelo nosso salário. Vocês lembram, garotos? Então, por esse motivo, recebi a penalidade de sair do DECOM e retornar à minha comarca. Mas eu vejo que cresceu bastante, graças a Deus, criou outros filhinhos, e está tudo crescendo, porque o importante não é você fazer, é alguém fazer crescer. E esse alguém foi a Socorro França, que fez crescer essa novidade aqui no estado do Ceará. Eu me orgulho dela ter dado andamento, porque uma mãe, quando não pode criar um filho, realmente deve dar para quem pode, naquele momento, segurar o bebê e criar. Então, ela pôde segurar o bebê e criar. E hoje retorno e espero realmente continuar com muito orgulho fazer esse serviço. Muito obrigada, doutora Idelária. Nós parabenizamos, doutora Magnólia, pela a bonita história que Vossa Excelência traz para enriquecer essa instituição. Parabenizo também a doutora Lúcia e a doutora Ângela. Tenho certeza que prestarão um trabalho de extrema importância à sociedade do Estado do Ceará e, novamente, ao Ministério Público do Estado do Ceará. Quero registrar a presença da doutora Ângela Góes e só dividir aqui com os colegas. A doutora Ângela nos informa que, se os colegas aceitarem, ela pode, né, já deliberar sobre as correições. São duas, né, doutora Ângela? Nós estamos já nos comunicados, nós quebraríamos um pouco a formalidade da sessão, mas, em compensação, limparíamos a nossa pauta, né? Praticamente limparíamos. E a doutora Aureni também. Se os colegas concordarem, né? Nós estamos ainda 10h20. Podemos, né? Que a gente exaure a pauta. Doutor Plácido. Doutor Alcides, pois não. Eu queria só, se não prejudicar o quórum, uma solicitação de me ausentar, porque eu estou em treinamento do SAG-MP. SAG, Vossa Excelência. Temos quórum, doutor Alcides, fica à vontade. Okay. Eu queria até, para a gente não quebrar tanto o protocolo do regimento, aliás, o regimento interno, não é nem um protocolo, é o regimento interno, saber dos colegas se alguém quer fazer mais algum comunicado, e aí a gente retorna para os julgamentos e depois encerra logo a sessão. Né? Algum colega deseja fazer mais algum comunicado? Então, a parte de comunicações considero encerrada e passo a palavra à doutora... Doutora Fátima, Excelência, tem comunicação. Desculpa, doutora Fátima. Só registrar também a presença da doutora Aureni, né? Doutora Fátima, por favor. Pronto, bom dia. Colegas. Bom dia, senhor presidente. Eu quero só me acostar a tudo que já foi dito aqui agora, porque eu acompanho plenamente os pleitos que foram justos, né, e merecidos. E o que eu venho requerer aqui é o que eu já tenho falado, assim, informalmente, em sessões anteriores. Eu não sei nem se pelo regimento é permitido que se faça esse pronunciamento.
mas eu acho que é de suma importância a gente zelar pela nossa saúde e pela saúde dos colegas, Sim. né? Eu já tenho há algum tempo falado aqui sobre o consumo da água, quem é que faz a licitação, qual é a empresa que está e tudo. E eu vejo que não tem mudado. Há mais de meses que eu venho falando sobre isso. E, inclusive, eu estou deixando de consumir água aqui na Procuradoria. Tem dia que eu passo a manhã de sede porque eu esqueço de trazer a minha garrafinha, entende? Aí, segunda-feira, a menina mudou a jarra de água e tudo, eu olhei e bebi porque eu achei que estava limpa. Quando foi no dia seguinte, porque eu não tomo uma jarra de uma vez só. Quando foi na terça que eu fui tomar, eu fiquei apavorada. Eu peço permissão a vocês. Vou mostrar aqui. A gosma que aparece no fundo da jarra, no fundo do copo, sobre essa água que está sendo consumida aqui. Eu sabia, doutora Fátima. Vou pedir para serem adotadas as providências. Aí eu gostaria, assim, que fosse analisado, se fosse a da empresa. Eu pedi para as moças lavarem o gelágua, tudo. Geralmente não é a água, é o receptáculo, né? Ela já fez de tudo. Ela disse que já lavou, inclusive do meu corredor. Eu vi ela lá limpando. Porque certo? toda a nossa água é comprada, né? Água mineral. É água que vem de uma empresa de licitação, tudo direitinho. Mas ela não está vindo normal. Aparentemente, você bota aqui, ela está normal. Mas se passar um dia, você já começa a ver essa gosma branca que se forma. Ó. Aqui o fundo aqui dá. A gente fica assim arrepiado. Daqui a gente vê o pó. Parece assim uma coisa, aquelas laminhas de água de coco. Doutora Fátima, Vossa Excelência me concede a parte? Doutor Plástico, só para registrar. Eu cheguei, aí a água estava aqui, eu tomei um gole e senti um gosto diferente. Aí perguntei, Magnólia, você já tomou esta água? Ela disse, não. Eu disse, pois tome para ver. Aí, por coincidência, ela está trazendo essa informação. Uhum. Então, assim, na hora que eu botei o primeiro gole, eu já senti um sabor diferente, assim. Porque as águas a gente sempre sente, né? Mas é a questão mesmo do sabor. Importante que faça, pela primeira vez me chega essa questão, essa reclamação. Senhor presidente, eu já não pretendia me manifestar, mas foi muito oportuna a intervenção da doutora Fátima. Já faz algum tempo que eu comento lá com os meus assessores que a água daqui tem um sabor realmente desagradável. Tem dias, então, que ela está bastante desagradável, às vezes até com sabor de cloro. A gente até percebe que, a água mineral não tem sabor de cloro. Sim. Mas às vezes ela chega com esse sabor. Eu acho que o problema está na higienização lá dos geláguas. Eu acho que é ali que está o problema. Não, colega. Vamos ver tudo, né? Vamos mandar analisar tudo, né? A água, os geláguas. Marca, né? Dessas águas. Tem a ver com a marca, porque o gelágua do meu corredor lá, eu exigi, fiquei olhando a minha lavou, botou bem higienizado. É importante. Olha, até aproveito para fazer o registro. Uma das coisas, já que entramos nesse assunto, mas muito pertinente, doutora Fátima, uma das coisas que me deixava mais aborrecida aqui quando assumimos na Procuradoria eram os banheiros da Procuradoria. Que eram imundícios os banheiros da Procuradoria. E hoje nós estamos conseguindo, fizemos a reforma, claro, dos banheiros, e adotamos aqui o mesmo sistema dos shopping centers. Se Vossa Excelência chegar nos banheiros, vai ter um papelzinho em que o servidor chega lá, ele diz a hora, então tem um tempo para ele estar passando no banheiro e renovando, e ele tem que passar, botar a hora que ele está lá e assinar, e o supervisor depois passa vendo. Mas eu realmente tenho visto que os banheiros melhoraram bastante em razão dessa prática que está sendo assimilada. Vamos analisar, doutora Fátima, a empresa, a água, os geláguas e tudo. Eu peço até para a Secretaria dos nossos colegiados adotar essas providências para na próxima sessão a gente já trazer algumas deliberações que foram feitas a esse respeito, e agradeço a colocação também de Vossa Excelência. Bom, então volta a palavra para a doutora Ângela e doutora Aurenice, se quiserem inclusive julgar em bloco, né, as correições, fiquem à vontade. Vou só chamar o processo, doutora Ângela, é o 13738, né, o primeiro? Tem o 13738 e tem o 17634, com Vossa Excelência. Eu acho que eu vou sair, porque a minha correção é melhor que essa. É o 13245. Perfeito, doutor Anjo. Desculpa, é esse mesmo.
São 3, então, que estão com Vossa Excelência, né? 2. Meus são 2. É o 13245, o 13738. Não, esse já foi. É o número 2 e o número 4 da pauta. Não, desculpa, o 13738 era da doutora Ângela. 17634. 13245. Está aqui, esse aqui. Doutora Ângela, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Bom dia. São 2 processos de homologação de correição que eu peço licença para ler só o projeto de emenda. É o processo número 17634-2019, dígito 4, e o processo 13245-2019, dígito 4. Relatório de correição ordinária realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público no âmbito da 27ª Procuradoria de Justiça. Competência do órgão especial para apreciação. Observância dos ditames legais. Regularidade da atuação da Procuradora de Justiça titular. Aprovação e homologação do relatório. Arquivamento do feito. O de número 13245-2019, dígito 4. Relatório de correição ordinária realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público no âmbito da 17ª Procuradoria de Justiça. Competência do órgão para apreciação, do órgão especial para apreciação. Observância dos ditames legais. Regularidade da atuação da Procuradora de Justiça titular. Aprovação e homologação do relatório. Arquivamento do feito. Alguma objeção? Nenhuma. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em toda a sua inteireza. Eu só peço que eu não deixo de votar no que a correcionada sou eu, da 17ª. A doutora Idelária, muito bem posto, doutora Neves. A doutora Idelária, nesse processo, né, a doutora Idelária está impedida. Faça esse registro. Pois não, doutora Ângela, pode dar continuidade. Já julgou os 2, né? Pronto, desculpa, ótimo. Doutora Aureni, então. Doutora Ângela é eficiente, rápida. Doutora Aureni, pois não. Olha o desafio, doutora Aureni, ser ainda mais rápida do que a doutora Ângela. Relatório de correição realizada pela CGM, Corregedoria Geral do Ministério Público, na 29ª Procuradoria de Justiça. Competência do órgão especial para apreciação. Observância dos ditames legais, ausência de pontos negativos. Irretocável atuação da Procuradora de Justiça titular. Aprovação do relatório, arquivamento. Compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça apreciação sobre o relatório da Corregedoria Geral do Ministério Público em correições realizadas nas Procuradorias de Justiça, de acordo com o artigo 218 da Lei Complementar Estadual nº 72 de 2008. Constatada a irretocável atuação da Procuradora de Justiça titular por meio de relatório realizado com estrita observância das formalidades legais. Aprovado o relatório pela homologação. Agora, essa daqui é a última correição realizada na Procuradoria, cuja titular é a doutora Maria Luísa de Marilac, que requereu, não sei se já foi homologada a aposentadoria. E ontem eu tentei achar aqui uma relação das promotorias que ela requereu. Não sei se já foi homologado. Já sim, no Conselho. Aí não consegui a relação das promotorias por onde ela passou. E aí ela passou para mim pelo celular e eu deixei o celular dentro do carro e a menina foi buscar aqui por trás. Mas eu sei que ela passou por várias promotorias
promotorias, e com aquele jeito dela muito discreto e silencioso, sempre foi uma pessoa muito, muito atuante, muito disponível. Sempre que eu era secretária executiva, quando ela era promotora, junto com a gente lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, e ela sempre ela participava de mutirões, ela ia para a turma recursal quando a gente não recebia nada, ela auxiliava nas promotorias criminais, nas promotorias das execuções criminais, na promotoria das execuções criminais. Então eu queria destacar a atuação da nossa colega Luísa de Marilac, pelo pouco que eu convivi com ela e pelo muito que ela andou, porque ela passou várias promotorias, Heriundaba, Russas, várias promotorias, que eu não posso nem destacar porque a Ana não está, eu deixei o celular, e ela está aí em Londres, a Marilac. Mas é isso. Obrigado, doutora Aureni. Alguma objeção? Nenhuma. Então, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência e eu também faço coro às menções elogiosas ao trabalho da doutora Luísa de Marilac, como Vossa Excelência bem pontuou. Eu também gostaria de fazer minhas palavras da Aureni, porque acompanhei muito, principalmente no Fórum Clóvis Bevilacqua, ela auxiliando aquele tempo vara, né, das execuções penais, e sempre conduzindo aquele carrinho cheio de processo, né, e era uma atividade a mais, né, que ela fazia, e realmente também quando de forma muito lhana e companheira fez a permuta com o Léo e foi para a vara do registro público pegando um acervo considerável. Então ela sempre se desincumbiu muito bem de todas as atribuições, com muita discrição, com muita competência e muita elegância. Então eu mesma senti muito a aposentadoria dela, porque ela é uma pessoa muito agregadora. Que ela seja muito feliz nessa nova fase da vida dela. Obrigado, doutora Neves. Então, não havendo mais matérias a serem deliberadas, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.